terminasse, né, esse nosso encontro online hoje. Aí, semana que vem, nós vamos fazer um encontro presencial. Infelizmente, você não vai estar conosco, mas quem sabe no ano que vem. Eu compartilhei o seu material lá. Eu estava conversando com o grupo, por que as meninas sumiram? Cadê Letícia e Taira? Vocês estão com medo do Marcos Túlio, de meninas? Taira e Letícia desapareceram de repente. A câmera fechou sozinha, aqui tá tendo manutenção da internet, aí fechou. Então quando fechar, eu vou abrir de novo. A gente estava Fiquem tranquilos. conversando, Túlio, sobre. No nosso grupo, a gente tem muito uma ideia de literaturizar, trazer sempre alguma obra de ficção, de literatura, para startar as ideias, para a gente conversar com os autores. E o Luiz, ele é da física, ele é professor da FAETEC aqui. Sim. E o Luiz, ele dizia para mim assim, Rose, eu não consigo ir aí, eu não consigo nesse lugar, eu não tenho esse estilo. E aí eu perguntei para ele qual obra que ele mais gostava de ter lido na vida dele, né, durante o percurso formativo dele. E ele falou assim, olha, eu li Grande Sertão, Veredas, mas nem lembro direito da história, mas eu gostei muito, no ensino médio eu li. Eu falei, então que tal você reler o Grande Sertão e a partir do Grande Sertão você trazer um pouco da sua pesquisa? E aí, Túlio, ele fez uma tese muito bonita, viu? Oh, que legal! A tese do Luiz, como professor de física, e ele agora, gente, abriu o próprio grupo de pesquisa dele. E tá. Que legal! Sim, e tentou uma bolsa agora, já está começando a orientar, já me convidou para ir lá no grupo dele, então eu estou bem feliz pelo Luiz. É isso, né, gente? A gente vai formando, né, Túlio, e as pessoas vão seguindo os seus caminhos. O Luiz foi um orientando exemplar, fez uma tese muito bonita, ele defendeu bem antes do tempo, com uma escuta muito sensível, sabe? O Luiz era aquela pessoa que eu falava e ele dizia, tá bom, Rose, aí depois ele voltava e trazia o texto todo reformulado. Foi muito bom orientar o Luiz. De vez em quando ele aparece aqui, mas ele na terça-feira está trabalhando. Então, esse semestre ele está sem poder comparecer, mas de vez em quando ele vai lá, bota uma mensagenzinha. É bom, né? Deixar algumas coisas boas. Sim. E eu tenho muito carinho pelo Luiz. E por todos os outros que já passaram por aqui. Bom, Túlio, agora é com você. Ok, pessoal. Primeiro, dizer, Rosemary, que essa caminhada, assim, quando a gente orienta, né, principalmente o pessoal do doutorado, do mestrado e doutorado, a gente, na realidade, quer justamente essa continuidade mesmo, né, das produções e da crescimento de como a gente constitui ciência. A gente não constitui ciência sozinho, né? Então é muito importante quando a gente consegue perceber o crescimento, não é o crescimento, é a contribuição daqueles que passaram pelos grupos de pesquisa da gente, a continuidade da contribuição científica mesmo, né? Sim. Da produção científica na comunidade. Eu acho que é tão interessante isso, tão bom. O Leonardo fala assim, eu não vou sair do grupo. O Leonardo, eu falei, mas você não precisa sair, o grupo vai ser seu enquanto você quiser. Você vai ser sempre, né? É legal isso, porque é a noção de pertencimento, né? O Alain Colon, ele fala isso, é você se sentir pertencente a esse grupo. Então, o Léo já defendeu, já terminou a tese dele, mas ele continua aqui. Daqui a pouco ele entra. E assim, aquela coisa que oxigena mesmo, né? A gente precisa realmente dessa contribuição e da participação efetiva das pessoas no grupo, né? Muitas vezes a gente tem aquela obrigação de quanto orientando, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, um exemplo bem legal, por exemplo, de Terezinha Frois, que foi minha orientadora, né? E a gente fez o grupo Caos, que é complexidade, ambientes, espaços de aprendizagem, uma coisa assim.
Eu nem sei mais o nome da sigla, o que é. Você dizer que é o caos. A gente tem. Adoro E caos, adoro. Eu gosto muito da a gente plateia de trabalha muito difusão do conhecimento e tal, e que deu origem assim a várias teses bastante interessantes, né, no grupo. bacana. E até hoje a gente, quando se reúne lá na sala do caos, tem o nome dela hoje, Sala Terezinha, professora Terezinha, professora não, que ela nunca gostou de ser chamada de professora, Sala Terezinha Freud, e assim, muito interessante, como a continuidade, né? Sim, Os frutos, né? pena. Hoje em dia, cada um de nós que pertenceu ao caos geralmente tem já seu grupo de pesquisa, já lidera grupos, né? E ela fica ali na base das coisas, né? Pena que você não conheceu ainda a Miriam. A Miriam está comigo. A Miriam entrou comigo no GPDoc, no grupo da Edmeia. E a Uhum. Miriam está no EduCiber. A Miriam já estamos juntas há quase mais de 20 anos. Isso é muito A legal. Miriam que fez aquela síntese do seu texto. Ela tem uma tese sobre autoria, Marcos Túlio, maravilhosa. Ela está um Olha que pouquinho legal. adiantada, mas a Miriam é muito boa. E nós, do GPDoc, né, da Edmeia, tem a Alexandra Barbosa, que foi mestranda da Edmeia. A gente tem a Joelma, que foi doutoranda, que quer fazer pós-doc comigo, que é do Educiba. Então, as pessoas estão lá, estão cá. A Miriam, ela já está. A gente tem uma amizade de quase 20 anos. É muito legal. Eu acho que isso é que Esses sustenta a gente. laços, né, que a Assim, gente vai construindo, é bom demais. a gente não articula muito essas questões da afetividade com a construção do conhecimento. A gente não consegue dissociar muito essas questões, né? Então, o pessoal que está chegando aí, isso é sempre muito importante, a gente constituir laços, né? Laços afetivos na construção do conhecimento, que nem sempre é somente científico, ele passa por outros âmbitos, né? De criação e difusão do conhecimento. Mas eu acho que já estou entrando aqui na conversa da gente de hoje. Assim é bom, eu gosto menos de pedir a voz, pedir a vez. Não, a gente já No vai conversando aqui. fluxo. Eu vou mudar um pouco a estratégia hoje, eu não vou trazer apresentação nenhuma. A gente vai fazer aqui uma discussão, uma fala sobre esse livro, A Ecologia da Educação, diálogo sobre a ecologia da educação, que é um livreto, um livro pequeno, que uma orientanda minha na época da pandemia, ela falou, poxa, professor, o que a gente vai fazer com essas lives todas que você fez aí? Aí ela pegou as lives, aí usou um motor aí de IA para fazer a extração dos textos, aí trouxe o texto cru, a gente trabalhou nesse texto, ela fez as adaptações, e a gente fez aí o diálogos sobre a ecologia da educação a partir dessas falas que eu fiz aí durante a pandemia. Ficou bem interessante, achei que é legal porque ele articula justamente isso. Na primeira parte eu falo sobre percepção e ciência. Ciência, essa ciência aí não é da ciência do conhecimento científico, é ciência de ter ciência sobre as coisas. Então, por isso que aí fala, pô, professor, fala em percepção e ciência, aí não tem o nome de um filósofo aí, nem do racionalismo, nem do empirismo, nem da fenomenologia, como é que é isso? Falei, não, é porque essa ciência aí não é a ciência no estado da arte, do conhecimento científico, é ciência da gente ter ciência sobre as coisas. Tem o livro do Edgar Morin, que é Ciência com Consciência, não é isso? Na mesma pegada, mais ou menos na mesma pegada. E aí, a ideia, a gente constitui essa ciência justamente a partir desse caminhar da gente. Né? A gente constitui, a gente ter ciência das coisas é muito dentro dessa perspectiva do nosso caminhar, do nosso lugar, de onde a gente
de onde a gente transita, né? Como eu transitei muito um pouco lá na física, então eu trago um pouco da ciência, de ter ciência com esses movimentos aí da física. Então, na primeira parte, eu trago aí um pouco de uma perspectiva clássica da ciência, né? Então, como é que é ter ciência a partir de uma apropriação de uma perspectiva clássica da física clássica, né? Então, a física clássica ela é muito pautada na perspectiva na construção de um conhecimento pautado na ação e reação, né? Então, as coisas acontecem porque eu implico nelas algo e elas, de certa maneira, devolvem aquilo em uma reação. E a gente vive em um mundo, vamos dizer assim, da causa e do efeito, né? E isso nos constitui muito ainda até hoje. Nos constitui ainda em muitas concepções filosóficas, a gente ainda constitui muito essa concepção da causa e efeito, né? Essa concepção de causa e efeito, ela constitui justamente essa perspectiva filosófica de um mundo cartesiano, de um mundo linear, de um mundo preditivo, que eu consigo, a partir de algumas condições iniciais de contorno, prever, né, o comportamento sistêmico depois de um determinado tempo. Então, o tempo aqui, o Cronos, esse tempo aqui, ele é bastante dissociado do espaço, né? Olha que interessante, né? O tempo na física clássica, ele tem uma concepção dissociada do espaço, ele é um efeito, é uma causa e efeito da variação do espaço, né? E isso trouxe aí uma concepção moderna para a gente, que constitui até hoje constitui muito da nossa forma de compreender o mundo, né? Não é porque a gente diz que não é mais, nós não somos lineares que as coisas lineares deixaram de existir. Nós temos comportamentos preditivos, lineares na natureza, na nossa sociedade, nas nossas concepções, que ainda continuam com uma característica muito forte de linearidade, de predição, né? Você vai fazer um trabalho dentro da engenharia mecânica, das estruturas da engenharia mecânica, você vai trabalhar com sistemas clássicos, preditivos, sem nenhum problema. Você vai compor uma máquina para fazer um determinado tipo de ação, de uma inteligência embarcada nela ali, de resolver uma determinada coisa, um cortador de grama, um liquidificador, ou você vai fazer um aparelho cirúrgico de alta precisão, está ali a nossa física clássica agindo, né? Está ali a predição agindo, a causa e o efeito agindo. Só que nessa percepção a gente constitui essa ciência, a gente começa a ter ciência a partir disso, de causa e efeito. Mas a gente começa a perceber que essa causa e efeito ela vai até um determinado ponto. Depois ela começa a não explicar as coisas. Começam a surgir lacunas interpretativas sobre essas questões, né? E aí existe um segundo salto qualitativo nessa pegada aí, que é justamente o que eu chamo do o mundo relativo de Einstein, que é o segundo quadrinho do livro da gente aí. É o mundo relativo de Einstein. O que é isso? Ora, Einstein falou, poxa, será que é tudo tão assim, causa e efeito? E ele acha que é causa e efeito, só que ele acha que a gente não tem condições de dissociar duas grandezas físicas, que na física clássica é dissociado o tempo e o espaço. Ele diz que é uma expressão só, que o espaço e o tempo é algo entrelaçado, que você não consegue
E realmente é muito difícil. Vocês já fizeram esse ensaio mental de conseguir explicar o tempo e o espaço? Vocês já conseguiram isso? Ou explicar o espaço sem o tempo? Porque quando você fala assim, agora eu estou aqui, mas agora eu estou a 30 metros de onde eu estava. Então, sempre o tempo ele é percebido com a variação do espaço. E também o espaço percorrido que você fez só é percebido com a variação do tempo. Então, não tem como você explicar uma composição espacial sem ter como base o tempo, nem uma composição temporal sem ter como base o espaço. Então, Einstein dá essa grande guinada, né, vamos dizer assim, e que nos constitui dentro de um emaranhado, dentro de uma coisa emaranhada que a gente chama de espaço-tempo. Então, é bem doido porque ele fala assim, olha, o espaço-tempo ele é perturbado pela matéria. Olha que doideira. Porque Newton, ele sabia que a gravidade existia, mas ele não sabia como explicar a gravidade. É engraçado, né? Você sabe, a Lua está ali, a Terra está aqui, o Sol está ali, está tudo em equilíbrio, né? Você sabe que as coisas aqui na Terra caem a 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração, mas você não sabe por que isso. Ele sabia que a gravidade existia. Aí Einstein falou, não, o problema é o seguinte, o problema é que o espaço-tempo ele é perturbado por matéria ou energia. Aí a gente tem um exemplo tão simples para isso, que aí pense aí numa cama elástica, e nessa cama elástica você coloca uma bola de boliche no meio da cama elástica. O que é que vai acontecer com essa bola? Ela vai fazer o quê? Ela vai deformar a cama elástica, não é isso? Então, ele sempre deu esse exemplo de que essa cama elástica é justamente essa estrutura espaço-temporal. E a matéria deforma esse espaço-tempo, né? Então, para ele, não existe a menor distância entre dois pontos materiais, é uma curva. Nunca vai ser uma reta, porque essa matéria vai deformar o espaço-tempo. Então, quando você bota uma bola de boliche no centro, ela é mais pesada, ela vai fazer uma deformação maior. Aí você pega uma bolinha de ping-pong, que é super leve, e coloca na borda dessa deformação. O que é que vai acontecer com essa bolinha? Qual é a tendência dela? É escorregar para dentro, né? De encontro à bola maior, que é mais pesada. Ela escorrega onde? No tecido da cama elástica, né? Que para a gente percebe isso como espaço-tempo, né? Então, a matéria deforma o espaço-tempo, né? E isso era muito difícil de entender. Até hoje é um pouco complicado a gente entender isso. Mas isso explica a gravidade, né? A Terra, ela dobra o espaço-tempo e as coisas que estão próximas à Terra são atraídas para o centro da Terra por conta dessa dobra que a Terra faz, essa alteração que a Terra faz, né, nesse tecido de espaço-tempo, né? Ora, se você começa a perceber o mundo dessa maneira, e o espaço não é separado do tempo, você perde uma coisa que é muito importante, que Newton chamava de referencial inercial, ou seja, existem pontos em que as coisas não se modificam. Para Einstein não existe isso. Não existe referencial inercial. Toda referência é relativa. Olha que interessante como isso modifica
também a nossa concepção de ter ciência sobre as coisas. Então, você deixa de ter uma compreensão de que existe um ponto fixo, onde a gente se referenda a partir daquele ponto. É como se fosse aquelas teorias que são imutáveis, que a gente não consegue mudar nunca. Aí você fala, não é bem assim. As coisas não são assim. Os pontos de referência são escolhidos por nós. Então, nós nos referendamos a partir das nossas concepções formativas, culturais, sociais, estéticas, científicas. Então, nós nos constituímos enquanto sociedade e nessa sociedade nós elegemos as nossas referências. Olha que diferença. Olha que diferença de concepção, de ter ciência sobre as coisas. Então, a gente se desloca de um mundo onde você tinha referências fixas e que a gente explicava tudo a partir desses pontos iniciais que não mudam de lugar, e Einstein fala, não, tudo é relativo. Todo posicionamento da gente no mundo é relativo a algo. Você não tem como fixar um ponto e dizer que aquele ponto é o único ponto imutável no mundo, porque tudo muda, tudo é impermanente. E aí a gente sai de uma concepção de certeza absoluta para uma certeza ainda relativística. É uma certeza porque a gente ainda constitui essas estruturas de poder que nos constitui e que a gente se apropria delas para a gente se referenciar às coisas. Né? A partir desse momento, emerge aí uma importância muito grande do lugar de onde a gente observa as coisas. O lugar do pesquisador. O pesquisador ele tem que ser um pesquisador engajado, constituído, porque é deste lugar que ele vai constituir suas referências, para que ele construa representações de conhecimento capazes de fazê-lo ser entendido pelo outro e constituir ciência, né? Então, o lugar do pesquisador, o lugar do observador é relativo. Ele não é absoluto nunca. Então, nós não fazemos ciências absolutas, totalizantes. Nós fazemos ciências universalizantes. Ser universal não é ser total. Ser universal é aquilo que é aceito socialmente, é constituído a partir desse lugar de fala. Então, você universaliza as teorias, mas elas não são totalizantes, elas não se extinguem, elas não dão conta por si só de tudo. Não existe uma teoria totalizante no mundo, né? Porque nós constituímos essas teorias dos lugares de onde a gente se fala, de onde a gente estrutura a nossa percepção de mundo, né? E aí a gente tem uma coexistência das coisas. Isso que é legal. A natureza das coisas, elas não são permanentes. Existe uma impermanência na natureza das coisas. Então, nenhuma medida que você mede, ela é uma medida pura, porque ao observar aquilo, você já constitui uma reestruturação da natureza das coisas, né? Então, a gente coexiste entre opostos. Não existe nada que não tenha algo antagônico. Então, nós vivemos sempre na convivência entre opostos, entre coisas que se complementam, que se potencializam, né? E o que Einstein traz para essa discussão é justamente a estrutura
da natureza da matéria, que ela pode ser, algumas vezes, corpuscular, e aí a gente tem uma física de partículas, mas algumas vezes ela pode ser só onda de energia. Aí você tem uma física ondulatória. A mesma coisa. Aquela mesma matéria, ela pode se comportar como um corpo concreto, ou ela pode se comportar como uma energia, né? Onde você não tem a preocupação de constituir concretude no corpo, e sim a radiação que aquilo emite, que aquele corpo emite. Olha que doideira. Então, o que é que a gente vive? A gente vive em um mundo interpretativo. Nós temos que nos posicionar para a gente constituir o que a gente observa. E não é só constituir o que a gente observa, constituir a natureza do que a gente observa. Agora, imagine isso em ciências sociais. Muito interessante isso. Né? Em física... Letícia está adorando, né, Letícia? É muito interessante isso, Túlio, porque acho que tem muito a ver com as nossas pesquisas, com os cotidianos. Depois, se alguém quiser falar, pode interromper o Túlio. Sim, claro. É isso, porque quando a gente faz o deslocamento para os fenômenos sociais, isso aumenta mais ainda. Porque se você consegue ver um comportamento dúbio dentro de uma área, que é uma área estritamente materialista, empírica, experimental, quando a gente vai para as ciências sociais, isso aparece com muita força. Esse lugar do pesquisador, a natureza do que a gente pesquisa. Muitas vezes a gente pensa que você vai olhar um fenômeno social, aí você constitui mais ou menos o que é aquilo para você e acha que aquilo ali é aquilo. Aquela sua interpretação é o que é. E, na realidade, não é. Quando você mergulha naquele fenômeno, você vai encontrar muitas outras facetas. É um mundo multifacetado, né? Que você encontra ali outras interpretações. Então, Ô, Túlio, oi. Eu lembro que uma vez eu estava no mestrado ainda e eu fazia uma disciplina chamada Produção de Conhecimento, que até as meninas agora já devem ter que fazer também. E surgiu uma discussão muito interessante sobre a palavra realidade. Então, foi uma discussão muito interessante, porque as pessoas, inclusive o Luiz Rufino, ele estudou comigo nessa época, e aí ele falava muito da realidade, e a professora na época falou para ele, mas essa é a sua realidade, não existe uma única realidade. A realidade é sempre uma imaginação a partir da sua perspectiva. Entende? Porque a gente concretiza como se existisse uma única ideia de realidade. Legal essa discussão. Engraçado, sabe, Túlio, que eu nunca esqueci, porque eu acho que eu também tinha essa ideia muito cristalizada de realidade. E assim, né? Aí vem uma coisa muito, muito doida, que é a ideia de virtualizar o mundo, né? Nós virtualizamos. O exercício humano nosso é de virtualizar. Não existe uma realidade concreta. Existe uma realidade virtualizada. Mas isso depende de máquina, de realidade aumentada? Não. Nós nos constituímos assim. Porque uma pessoa que não enxerga, ela virtualiza uma realidade. Uma pessoa que não fala, que é surda, muda, ela virtualiza uma outra realidade. Né? Uma pessoa que tem os sentidos mais ou menos igual a gente, assim, que já tem um óculosinho aqui já para dar uma melhoradinha e tal, a gente já constitui uma outra realidade, mas que é altamente constituída socialmente. Olha que doideira. A gente tem uma realidade ontológica, que é aquela que nos constitui internamente, e temos uma realidade social, sociológica, né? E é muito doido você falar assim, pô,
Quer dizer que, então, realidade é uma coisa que não é concreta? Nunca foi. Nunca foi, né? Porque a gente tem limitações de comprimento de onda para ouvir, para ver, para cheirar, para sentir. E olha que só estou falando dos nossos órgãos dos sentidos. E essa articulação desses órgãos dos sentidos que a gente tem faz com que a gente virtualize o mundo. O vermelho, para mim, não é o vermelho de Tayara, não é o vermelho de Eduarda, não é o vermelho de Rose, é o vermelho de Túlio. E esse vermelho de Túlio só sabe explicar para ele. Letícia só sabe explicar o vermelho dela para ela mesma. E o daltônico não vê o verde, não vê o vermelho, vê o verde que é o vermelho. Olha que doideira. E o vermelho é o verde. Né? E porque a gente descobriu isso, a gente não sabe porque a gente descobriu, porque ele poderia sempre dizer que aquilo era o verde, né? E a gente está vendo vermelho. Então, olha como é que a gente constitui realidade e como isso é tão frágil. Como é frágil isso. E, ao mesmo tempo, é plástico. É altamente plástico, porque a partir do momento que você ideografa o mundo, aquela da outra aula que a gente fez aqui, aula não, daquela conversa que a gente fez, né? Que a gente constrói o universo de conhecimento, a gente constitui virtualizando. Diga, Letícia. Eu esperei primeiro você começar a falar, porque eu fiquei muito empolgada na leitura do livro, né? Taira, logo quando eu entrei, ela falou que ela me viu, porque eu sou de química, né? Ah, que legal. Então, assim, eu às vezes brinco com o Rose, que eu faço muitas analogias de química e faço muitas associações, porque para mim, toda a construção dos cotidianos, ela flerta demais com quântica. Então, quando eu comecei a ler o seu texto, eu fiquei muito empolgada, porque o primeiro capítulo realmente valida toda a minha construção, meu discurso, assim, de tempos, né? Aí, assim, eu fiquei muito empolgada. Aí, assim, aproveitando o gancho eu queria expandir um pouco mais as nossas conversas, porque o que acontece? No início do doutorado, eu tive uma crise existencial muito grande. Por quê? Eu saí da química, eu fiz uma especialização em química, eu entrei no mestrado de educação, comunicação e cultura e fui para um doutorado em educação. Então, eu tive uma perda de identidade, no sentido de que eu não me sentia pertencente à química e não me sentia pertencente à educação, porque por mais que seja um campo em construção e em diálogo, né, sempre aberto, mas a gente tem aquele momento de perda, de não ter o sentido de pertencimento, né? E assim, as disciplinas do doutorado em si me despertaram muito essa construção de entender justamente isso. Que, na verdade, a Letícia, ela é uma constituição de química, de comunicação, de educação, de pedagogia, de vários campos de conhecimento que me constituem. E assim, eu fui lendo o seu texto e aí eu fui vendo muitas construções, né? Por quê? A partir do momento que a química não me explicava mais coisas e que os cotidianos também não me respondiam mais as minhas inquietações, eu fui para a filosofia, né? E aí, e assim, a gente começou a emergir muito em Deleuze, caminhar muito em Deleuze, e aí eu fui num evento de 100 anos de Deleuze, eu fiquei com 2 dias escutando tantas coisas sobre Deleuze que eu fiquei uma semana para poder assentar tudo que estava na minha cabeça, assim. E assim, para mim foi muito transformador, porque hoje, quando eu fui lendo o seu livro, né, me vieram muitas construções e muitas possibilidades de diálogo. E eu anotei algumas coisas porque eu queria trazer umas provocações. Porque o que acontece? Lá no seu primeiro capítulo, na página 25, eu achei muito pertinente, assim, para uma construção do grupo em si, né? Porque você vem dando a noção de quântica. E aí tem um trecho em si, você fala do princípio da superposição. E aí fala dessa questão de mundo das possibilidades. É o segundo parágrafo da página 25. E aí, quando eu li esse parágrafo, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que, assim, todos nós somos um corpo, somos uma matéria. E aí, justamente a característica e a particularidade do ou temos comportamento ondulatório, temos comportamento de partícula, a gente provoca um deslocamento e a gente também impulsiona energias. E aí, quando eu paro para olhar esse princípio, eu sempre penso no que o Deleuze fala do plano de imanência.
Porque, no final das contas, nós, em toda a nossa constituição de relação com o outro, na subjetividade, na construção de conhecimento, a gente acaba vivendo um plano de imanência, tanto com quem está ao nosso redor tecendo essas relações, como com aqueles que também não estão, porque o corpo em si ele vai provocar uma mudança no espaço-tempo e vai provocar um deslocamento de energia involuntariamente no outro. Então, aí esse parágrafo fez pensar muito que a gente tem falado sobre as linhas de fuga, que é justamente essa possibilidade do livre-arbítrio de que mundo a gente quer ir. Né? Então, assim, na hora que eu li, veio assim, na hora, né, essa construção de Deleuze. No final das contas, os mundos que nós queremos construir são as linhas de fugas que nós encontramos a partir das energias dos deslocamentos que o corpo vai fazendo nesse processo desse plano de imanência, né? E aí segue, né, no outro parágrafo, que Rose, aí você vai ver, o terceiro parágrafo é o conceito de implicação de Barbier. Porque quando a gente para ver que o sujeito, que o corpo, né, que o sujeito em si, ele vai sofrer a deformação do plano de imanência, do sistema em si, e essa deformação ela vai provocar uma energia, vai provocar uma mudança no sujeito e no sistema, ele vai, em qualquer momento, trazer uma implicação. Porque todos os corpos que compõem o sistema, eles vão fazer uma implicação. Exatamente. É algo que não se dissocia. Eu também lembrei do que o Deleuze fala do corpo sem órgãos, porque mesmo aquele que não está diretamente, a ausência ou a presença vai sofrer uma implicação. E aí continua, né? O outro princípio da incerteza, que eu flertei muito com a construção do que a gente vem pensando sobre os movimentos da cibercultura. Sim. Porque nesse princípio da incerteza é justamente pensar no processo, esses deslocamentos de energia. Porque, no final das contas, o movimento da cibercultura, ele emerge, ele se constitui, o processo dele existir implica em situações e em reverberações que não necessariamente a gente precisa saber da origem, mas o seu processo e o seu movimento implica em situações desses deslocamentos, né, de energia. E aí, assim, acho que tem muitos pontos que flertam muito com a construção de Deleuze. Aí você depois fala sobre o negócio do princípio quântico, que aí já é na página 26, que, para mim, essa definição do mundo quântico e desse entrelaçamento é o que o Deleuze define de rizoma, porque, no final das contas, somos corpos, ondas e partículas, e todos, esse emaranhado inteiro é o que o Deleuze vai definir sobre o rizoma, né? Somos fios e tecemos construções no outro. E aí, o que eu amei, assim, de paixão, foi quando você começa a falar dos pacotinhos de energia. Porque aí eu fiquei pensando assim, gente, não tem como não pensar nos pacotinhos de energia e pensar que involuntariamente nós provocamos esses pacotinhos de energia, sabe? Porque quando a gente passa a estudar a partir de atomística, a gente sabe que o elétron ele está lá no estado neutro e aí ele sofre uma excitação, é como se ele guardasse esse pacotinho de energia. Aí chega num momento quando ele está muito, muito, muito feliz lá, ele libera esse pacotinho de energia. E aí, quando ele libera esse pacotinho de energia, ele volta para o seu estado original. Só que quando ele libera esse pacotinho de energia, ele liberou a energia. Liberou a energia. Então, quando ele liberou a energia foi para algum lugar. E querendo ou não, até no momento que nós estamos em inércia, que no final das contas nunca estamos totalmente inertes, né? A gente está liberando microenergias. Então, quando você para pensar nos pacotinhos de energia, nós parados, às vezes parados muito entre aspas, né? Nós provocamos e liberamos energia. E aí, assim, você veio construindo no primeiro capítulo, para mim, ficou... Eu amei o primeiro capítulo. Meu amor. Deixa eu fazer uma interferência, porque eu estou ouvindo a Letícia falar e eu estou lembrando da Letícia no mestrado. Outra pessoa. Porque a Letícia não foi uma orientanda fácil.
Gente, essa fama vai A gente tinha permanecer em mim muitas até quando eu brigas. defender. Bem-vindo ao clube, Letícia. Brigas, mas no sentido... tinha muito afeto ali, né? E aí ontem, eu dei a disciplina ontem para o mestrado e para o doutorado, e a Letícia estava me ajudando a dar aquela aula ontem. E a posição da Letícia de compreensão do mundo, porque a gente estava discutindo os projetos, e alguns projetos muito... em terreno muito arenoso, sabe, Túlio? Tem uma galera pesquisando umas coisas muito, muito estranhas que eu não vou falar aqui, depois eu posso te falar no privado, no particular, mas projetos muito, muito preocupantes, assim. E aí a Letícia se colocando no lugar já de uma doutora, de pesquisadora, isso é muito legal, porque você vê o processo de amadurecimento da pesquisadora, né? Então eu queria só colocar esse adendo, porque ela foi amadurecendo com o mestrado e agora também no doutorado. Deixa eu falar agora, né? Não, mas calma, eu só estava falando. Deixa a Letícia fechar aí para a gente. Aí o que acontece? Aí eu cheguei no capítulo 2, quando você vai falando sobre tecnologia. E aí que vem minha provocação, Túlio. Porque no capítulo 2 você vem pontuando, né? O teocentrismo, o antropocentrismo e o tecnocentrismo. O quanto às vezes a gente não coloca algo em enfoque. E aí eu trouxe uma provocação para você. Será que, na verdade, quando a gente trata a tecnologia no parâmetro do tecnocentrismo, a gente não está tratando e alimentando uma dicotomia que lá no primeiro capítulo você não vem desconstruindo? Porque se a gente parar para pensar, a tecnologia ela é uma criação humana. Então, sim, ela é uma matéria, ela é um elemento presente no plano de imanência, ela também vai ter um comportamento de mover ali energias. Mesmo que propriamente dito... eu sempre olho pelo lado filosófico, porque para mim é sempre um movimento, as moléculas sempre estão em movimento e é algo que nunca se finda, né? Então, assim, mesmo que seja um objeto físico, que às vezes a gente tem uma tendência justamente desse processo de construção da ciência de trazer essa dicotomia, ela está no plano de imanência e ele sofre esse processo de distorção e alimenta esse ciclo e os pacotinhos de energia, né? Então, aí... A minha provocação é essa. Será que, na verdade, a gente não tem que parar para olhar? Você olhou o resto do capítulo? Olhei. Aí eu continuei. Mas porque essa questão do tecnocentrismo, ele emerge justamente dentro de uma perspectiva dicotômica mesmo. Mas porque a visão do teocentrismo, que é a questão do dogma no centro das coisas, a gente passa por uma concepção depois filosófica para uma modificação social, quando a gente desloca essa atenção para o homem no centro das coisas, e aí a gente tem aí um período bastante rico da ciência moderna, né? E de muita exclusão, muitas idiosincrasias, muitas falhas, vamos dizer assim, interpretativas de mundo, mas, de certa maneira, você já faz um deslocamento importante, que é tirar o dogma do centro das coisas e traz o homem para o centro das coisas, né? E o terceiro movimento é você trazer a ideografia para o centro das coisas. Então, essa concepção tecnocêntrica é o homem se deslocando e emergindo uma conscientização de que a interpretação não está em um sujeito ou no sujeito no centro das coisas, mas na relação entre esses sujeitos. E essa relação entre os sujeitos se dá de forma tecnológica. Tecnológica aí dentro de uma concepção de tecnologia bastante abrangente, né? Mas não deixa de ser dicotômico, sim, porque a gente está centrando algo. Está centrando, né? Mas se você for perceber lá na frente, a tecnologia ela emerge como coexistência. Coexistência de estados. É porque no capítulo anterior, Letícia, quando você fala lá dos pacotinhos, lá atrás, tem uma coisa que é importante ali. A gente deixa de trabalhar com funções lineares, a gente não percebe mais o mundo. Eu já estou falando da parte quântica, viu, gente, que a Letícia fez para mim, não precisou fazer.
né? Porque na parte quântica é justamente quando emerge uma coisa importante. A causa e efeito não existe. Então, tempo não existe. O que existe é o que eu chamava de entropia. O mundo é entrópico. O que é um mundo entrópico? O mundo ele se revela a partir de uma capacidade de organização que ele tem. Nós temos, nós somos, todos nós, de forma intrínseca, nós temos uma capacidade enorme de nos auto-organizarmos. Quanto mais estruturada está essa auto-organização, menos entrópico eu sou. Eu tenho uma organização, uma constituição ali que deixa a entropia dentro de um nível que me faz ser conhecido pelo outro, reconhecido pelo outro, né? Então, na realidade, nós somos funções de estados entrópicos. Quanto mais bagunçado a gente está, maior a entropia. A entropia quanto maior a entropia, menos facilidade o sistema tem de se organizar. Chega a um ponto que a gente chega a uma coisa que a gente chama de entropia máxima. Quando a gente chega na entropia máxima, nós não temos o mínimo de organização. É a ausência total da organização da matéria e da energia. Então, a gente tem uma morte. Aquele sistema está morto, né? Então, quando a gente chega a esse nível de entropia máxima, é porque o sistema não tem mais capacidade de se auto-organizar. Voltando. Então, em uma concepção quântica, nós nos colocamos como emergências de estado. Então, o tempo... Sabe como é que o tempo é percebido nisso aí? Nas sucessões de estados emergentes. É interessante isso, né? Porque o estado que a gente emerge não é de 1 segundo, de 0,1 segundo, de 0,0001 segundo. Não tem como você particionar o tempo a um tempo mínimo de emergência de estados. E nós somos uma sequência interminável, enquanto a gente tem uma entropia baixa, de emergências de estado. Então, o tempo ele é algo altamente... esse tempo cronológico nosso, o tempo mecânico do reloginho, ele é um tempo altamente... É uma ficção. Ele não chega a ser nem uma... Ele não é um virtu. Não é uma virtualização. É uma ficção. Por que nós conseguimos perceber o tempo? Porque nós somos oriundos de um sistema cíclico. Nós vivemos em um planetinha que tem dia e tem noite. E aí a gente começa a contar coisas. Fases da Lua, crescente, minguante, não sei o quê. Aí você começa a contar ciclicamente as coisas. Então, naturalmente, nós somos cíclicos. Nós somos filhos do tempo, desse tempo cronometrado, vivido, né? Dia e noite, mês, ano. Isso é uma grande ficção, uma grande ficção. O que existe são emergências mesmo de estado. Então, o que a gente é o que a gente emerge. É o que como a gente se apresenta para o mundo. E como é que a gente se apresenta para esse mundo? A gente sai de um mundo das possibilidades. Lá na matemática, não sei se Letícia... Tem alguém na matemática aqui? Eu acho que Letícia fez matemática, fez não? Uma parte lá da matemática, estudou espaço... Só fui para química mesmo. Estudou espaço de Hilbert lá em... Não, cheguei a estudar não, em cálculo não. Lá nos cálculos, aí você tem um espaço, que a gente chama de espaços de Hilbert, que são espaços das possibilidades. E aí é que vem esse treco do tal do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele é limitado pela quantidade de percepções que a gente pode ter sobre as coisas. Por exemplo, qual é o estado de uma porta? Quais são
Quantos estados tem uma porta? Vamos aqui ensaiar isso. Uma porta. A porta pode estar o quê? A porta, gente. Penso em 2, mas juro que tenho medo de responder errado. Não, pode falar, não tenha medo, não. Eu sempre penso em 2, porque... Aberta e fechada. e fechada. Então, entreaberta. E entreaberta. Então, são 3, né? Então, o estado de existência de uma porta, o estado de existência de uma porta é um estado de existência com um livre-arbítrio 3. Que ela pode ter o estado aberto, fechado ou entreaberto. Então, naquela concepção de espaço de Hilbert, a porta ela é um elemento que antes que o operador lógico, o operador quântico entre nela, é uma possibilidade, é um mundo de 3 possibilidades para aquela porta. Quando eu olho para a porta e percebo que a porta está aberta, o que é que acontece? Aquelas 3 possibilidades convergem para aquele estado único de porta aberta. O universo inteiro converge para isso. É muito doido isso, gente. Então, olhe bem como é que a física quântica trabalha, a mecânica quântica, não gosto de chamar física, a mecânica quântica trabalha dessa maneira. Nós somos oriundos desses espaços de possibilidade, e a gente emerge a partir da quantidade de possibilidades de livre-arbítrio que a gente tem de escolha. E nem sempre é um livre-arbítrio, porque você ou escolhe aquilo ou você não existe. E aí, o que é que nos constitui enquanto verdade, enquanto realidade? É o que emerge nesses estados. E como a gente percebe essa emergência. Porque uma coisa é Eduarda vivenciar isso para ela. Outra coisa é eu observar Eduarda vivenciando. Porque o mundo se desdobra para dar conta da realidade dela e minha. E a gente emerge em estados de existência. Nós somos sucessivos estados de existência. Sabe o cinema? Se você parar a película, o que é que acontece com o cinema? Você só vê uma imagem, né? Mas quando você faz a sucessão de imagens, o movimento aparece, o tempo aparece, porque você vai variando o espaço-tempo. E nós entramos nesse mundo preso aqui no nosso R3, né? Nós somos sujeitos do R3, né? Do espaço tridimensional, né? E a gente entende bem o bidimensional e o unidimensional, mas o quadridimensional a gente já não entende, porque nós não conseguimos perceber esse tempo, né, como dimensão. É bem difícil você ver isso. Aí tem uns filmezinhos massa, né, para a gente ver. Interestelar tem isso, né? Aquele cubo quadridimensional, muito ruim de ver, né? Porque nós não temos. Olha que interessante, gente. Ó. Se nós fôssemos planos, a esfera era um ponto. A gente não ia perceber nunca uma esfera. A esfera ia ser um ponto, porque é o único ponto que converge no plano de uma esfera, é um ponto, né? Então, faça esse exercício. Então, a gente não percebe nada que é quadridimensional. E olha aqui, a última vez que a gente estudou, acho que já tinha 17 dimensões. Nessa concepção de teoria das cordas, que a gente vai... As viagens das físicas, né? Aí a gente vai percebendo como a gente não é nem pequeno, nem... não existe isso, tá? A gente não pode ter esse exercício de ser diminuto por conta dessas questões, porque a gente compreende isso. Né? Esse universo enorme está dentro da nossa cabeça. Né? Diga, Rose. Eu ouvindo você falar aqui, estou fazendo algumas anotações, é muito interessante, porque
houve sempre uma discussão, e ainda há uma discussão muito insistente e persistente de como que essa conversa que a gente está tendo hoje, ela não cabe na discussão das pesquisas nas ciências humanas, entende? Essa coisa de dizer que assim, há uma culpabilidade desse modo de pensar o mundo, como se fosse um modo pior, ou que não pudesse fazer a gente pensar as nossas pesquisas. E eu lembro também de um momento em que eu estava numa palestra e uma professora, né, que é a professora Estela Caputo, que trabalha com crianças de terreiro, ela falou: está na hora de a gente parar com essa conversa de dizer que essa ciência exata ou a ciência, isso foi ruim, isso porque foi ela, a partir dela que a gente as discussões que a gente tem hoje. Eu achei isso muito interessante, sabe, Túlio? Porque há um certo, talvez, negacionismo mesmo nosso, uma crítica muito forte. Sim. E eu vi muito na pandemia, eu acho que a gente conseguiu entender um pouco o enredo, né? Quem estava muito envolvido com essa, como é que essas discussões da dita ciência, né? Não a ciência que você abriu o livro, mas a ciência mesmo, o conhecimento científico, a ciência do laboratório. Ainda há, né? Uma crítica muito grande a essa ciência, né? Como se ela não fosse tão importante para o que a gente tem hoje, em termos de avanço do pensamento, né? Eu percebo, Rose, que a reação em relação à comunidade científica mais da física, da química, é muito por conta da postura de arrogância que existe, né, nesse âmbito. Né? Um físico teórico, ele praticamente ele é de uma arrogância interpretativa que ele não depende mais de ninguém, sabe? Ele vai morrer sozinho, bem feliz. Ou não. Eu lembro mas assim, né? Mas assim, eles passam isso. Ele falou isso, né? Existe essa. Mas o que a gente, felizmente, nós estamos conseguindo ter as Letícias da vida aí, que está navegando da química para a educação. O meu exemplo também, que saiu da física, né? E na verdade, professora, tem muito diálogo. E ainda passo por uma questão de uma interpretação de conhecimento quando eu estudo gestão do conhecimento no mestrado. Então, e no doutorado eu vou para currículo e informação. É mais ou menos parecido com a trajetória aí da Letícia, né? Da gente viajar e participar de vários campos. O que é que isso traz? Primeira coisa, se a gente não está aberto à humanização das questões, a gente não faz esse percurso. A gente fica lá na física, ela fica na química de partícula, na química pura, lá nas estruturas de energia, que é legal também, não tem problema nenhum. Mas o que nos compõe é justamente constituir o que está no finalzinho do livro lá, que é a questão da transdução. Da gente constituir conceitos que podem ser não é traduzidos, é transduzidos, onde você tem estruturas que são variáveis que eu chamo de convergentes fractalmente, e essa fractalidade ela se repete independente da área do conhecimento que é constituído, aquele fractal existe. E aí você pode reconhecer esse fractal em uma área de conhecimento e transduzir esse fractal para uma outra área do conhecimento, que é o que a gente chama de transdução, que é um termo de Terezinha Frois, tá? Terezinha Frois sempre percebeu isso. É a mesma coisa de Robert Sidney, quando ele fala o currículo é complexo. Eu falo, o currículo é complexo, mas por que é complexo? Aí eu fiz uma tese para falar, o currículo é complexo. Aí, hoje eu sei que o currículo é complexo, porque eu fui atrás disso. Né? E para você perceber que o currículo é complexo, você tem que se apropriar matematicamente, filosoficamente, né? Historicamente, socialmente do currículo, para você ver o comportamento complexo do currículo. Né? Então, é a mesma coisa que eu trago aqui para a questão da tecnologia.
A tecnologia, ela é complexa. Ela é complexa e ela é percebida dentro de uma concepção quântica de emergência. Por isso que eu trago a tecnologia com uma coexistência de 3 estados. O estado operacional, cognitivo e o estado conectivo. Qualquer expressão tecnológica, seja ela com a inteligência maior embarcada ou menor embarcada, porque toda expressão tecnológica tem inteligência embarcada. Tá? Inteligência, a gente já sabe que inteligência e consciência são coisas diferentes. Né? A inteligência ela tem uma concepção algorítmica, de comportamento algorítmico, de processo. Você vai dar consciência a esses processos a partir da consciência humana. Você vai dar juízo de valor a isso. Você vai constituir juízo de valor nisso. Então, dentro dessa concepção, a tecnologia, nós não estamos aí... Cadê Thaís? É Thaís que saiu aí? Não, estou aqui, eu só desliguei a câmera. Letícia. Tem muita gente que está aqui, está ouvindo, Túlio. No trabalho. Gente, pessoal que não pode abrir câmera, não? Mas assim, Letícia, fique aí, porque eu tenho que lembrar do nome de você. Sou horrível de nome, viu? Taira, você chamou de Tiara já? Super entendo. Fazendo desse jeito aí, mas você sabe que são vocês. Aí, assim, por isso que nós não vivemos em um mundo tecnocêntrico somente. A gente vive em uma coexistência do dogma, do homem e das técnicas, porque não tem uma centralidade mais. Não existe uma constituição central para a gente constituir a sociedade hoje. Né? E a tecnologia, ela não é somente operacional, ela não é somente conectiva e ela também não é somente cognitiva. Ela é uma emergência desses 3 estados. Ora, ela se apresenta mais operacional, em outro momento ela se apresenta mais conectiva, em outro momento ela se apresenta mais cognitiva. Mas qualquer expressão tecnológica, ela é carregada em si de operacionalidade, conexão e cognição. Então, nós nos constituímos tecnologicamente, porque nós aprendemos. Ninguém dorme como acorda. A gente aprende. Todo momento a gente está aprendendo. E nós aprendemos a partir de uma apropriação tecnológica, de concepção de linguagem, canais comunicativos, estruturas da cibercultura, que você gosta de chamar de cibercultura, eu gosto de chamar de cultura, né? Eu gosto muito da cibercultura, viu, gente? Estou brincando. Mas eu acho que a cibercultura já está tão impregnada, né, que já é cultura. Né? Mas para a gente, que nós temos uma concepção tecnológica onde a conexão emerge. Mas se você for lá para Boquira, onde eu nasci, a 750 quilômetros de Salvador, depois da Chapada Diamantina, uma cidade de 25 mil habitantes, talvez a gente não seja tão conectivo assim. Né? Talvez a oralidade seja mais conectiva do que as bases digitais, a história, a resenha do final do dia, a fofoquinha, a conversa na beira... Sentar no portão às 5 horas da tarde. As cadeirinhas no portão, o WhatsApp físico ali do portão. Né? Então, a gente vai vendo as expressões tecnológicas sendo ressignificadas a partir das apropriações do que a gente tem naquele momento, o que a sociedade tem para se apropriar. Né? Ou seja, a tecnologia do giz e o quadro existe até hoje, dentro da sala de aula. Né? Nem por isso a gente vai negar as outras estruturas de inteligência artificial, as coisas que estão vindo aí. Mas é porque a tecnologia ela emerge em função de Estado. Ela se apresenta. E ela se apresenta esteticamente, culturalmente, tecnologicamente. Né, através dessa estrutura de conexão, de aprendizagem, que é a cognição, e de operação. Né?
A tecnologia ela são expressões operacionais, cognitivas, conectivas, né? Que constituem todo um arcabouço linguístico e de construção e difusão do conhecimento, né? Então, a percepção de mundo tecnocêntrico é dentro dessa perspectiva, né? Não trazendo a técnica ou a tecnologia para o centro das coisas, mas alguma coexistência entre o dogma, a questão do homem, né? E das técnicas que estão envolvidas, as tecnologias que estão envolvidas ali, em funções de emergência de estados. Até hoje nós temos sociedades que são bem mais dogmáticas, né? Temos sociedades fechadas, dogmáticas, que não... tá aí o povo aí que acha que a Terra é plana até hoje. Tá aí as loucuras, né? Então, mas existe, né? Tem sociedades que são mais operacionais, né? Você chega numa Alemanha da vida, você vai ver o mundo expresso operacionalmente. Os caras gostam das coisas, das fábricas e das estruturas, né? Apesar de ter muitos alemães filósofos, né? A filosofia alemã, né? Ave Maria, a gente não pode... É ali que se constitui conhecimento também, então, a hermenêutica, né? Nós temos muitas contribuições. O próprio Niklas Luhmann, né? Com os espaços sociais, né? Os sistemas sociais complexos, mas emerge naquela cultura uma tecnologia bastante operacional. Você vai para as culturas mais, vamos dizer assim, que se apropriam hoje através de comunidades, de conexões, né? Dentro dessas grandes big techs, você tem uma emergência tecnológica altamente conectiva e cognitiva, né? O operacional está ali, mas o que está mais centrado é a conexão. É onde o like tem mais valor do que o conteúdo que está sendo ali absorvido, né? Que está sendo aceito, né? A aceitação do conteúdo é mais importante que o próprio conteúdo. Por quê? A expressão tecnológica conectiva está maior do que a expressão tecnológica cognitiva, né? E esse comportamento é um comportamento que não tem como a gente também predizer. Isso depende de toda uma concepção de cibercultura, né? De como a gente constitui sociedade, como a gente constitui cultura, como a gente constitui os valores científicos, o conhecimento científico, os saberes que estão ali, os saberes locais que constituem ali a identidade de uma determinada comunidade epistêmica, né? Que gera e difunde conhecimento. Então, a tecnologia ela emerge dentro dessas características. Então, por isso que eu gosto da tecnologia nesses três estados aí, que eu acho que são bem interessantes. A cognição, a conexão e a operação, né? Elas emergem e coexistem. Não tem nenhuma tecnologia que só tenha alguma dessas coisas. Sempre vai existir essa coexistência. Você ia falar, Rose? Não, acho que era... Você acabou concluindo mesmo. Eu estava pensando aqui, eu sou muito imersa, né, Túlio, nas redes, eu participo muito, eu fico mapeando, participo, converso, discuto, até para que eu possa compreender esse movimento. A gente não tem mais trabalhado muito com a ideia de fenômeno da cibercultura, sabe, Túlio? A gente está trabalhando mais com a ideia de movimento da cibercultura. Legal. Por uma questão mesmo, talvez, política, porque a gente pensa o movimento mesmo assim de vai e volta, né? A gente tem discutido bastante esse conceito. E, por exemplo, agora eu tenho acompanhado muito as big techs, ela tem derrubado as contas progressistas que têm, por exemplo, mais de 1 milhão de seguidores. Então, todos você tem um perfil que é muito progressista, que tem muito seguidor, a Meta ela tem derrubado, e isso tem acontecido muito frequentemente. Uhum. Né? E é importante a gente perceber isso, porque há um método aí, né?
E se você não estiver imerso nesse movimento da cibercultura, você não consegue perceber. É muito interessante isso, sabe, Túlio? Eu falo muito com o grupo, que a gente tem essa perspectiva de pesquisar a cibercultura, de pesquisar as redes sociais, de pesquisar... A gente também pesquisa isso nas escolas, inclusive nos lugares mais longínquos. A gente tem uma aluna, você conheceu, né, que ela... faz parte de uma aldeia. Eu tenho contato com pessoas que estão em aldeias, eu tenho contato com gente, com alguns indígenas, sabe, Túlio? Inclusive, alguns que participaram da COP30. Então, eu estou sempre passeando por esses lugares para entender um pouco. E aí é muito interessante, porque você consegue ter essa percepção mais até de dentro, né? E quando você somente observa. E aí, quando você está falando dessa questão da tecnologia, né, da questão da operacionalidade, de como é que atua e como é que nós ficamos assim, embora eu pense na questão da criação, que a gente subverte a própria rede, isso é uma coisa que nos interessa. Como é que eu uso o Instagram para falar mal do Instagram, por exemplo? Sérgio Amadeu faz muito isso, né? Ele cria uma live no Instagram e senta o pau nas big techs. Eu falei para ele, até você chegar no 1 milhão de seguidores. Quando chegar no 1 milhão de seguidores, vão derrubar teu perfil. Aí ele falou, mas eu crio outro. Porque não é só não usar. Você falou isso na semana passada, Túlio. Não é dizer assim, então não vamos mais usar. Porque aí você abandona aquilo que você pode estar aprendendo com aquilo, inclusive como subverter aquilo. Não é só negar, refutar, porque está posto na sociedade, né? É o que a gente faz com isso. Então, eu achei muito legal, eu estou recuperando um pouco da sua fala na semana passada, que você falou isso, né? Eu não estou mais no GT16 muito diretamente nas discussões, mas converso com as pessoas que participam, que são pessoas também muito queridas. E o Léo também tem essa coisa, não, então a gente vai agora usar só software livre, mas a gente não tem. No Brasil, a gente não tem uma política pública de desenvolvimento, por exemplo, de IA. Eu estou fazendo parte de um grupo agora, Túlio, né, na UERJ, que é uma coisa muito importante que a gente está discutindo, como que o Rio de Janeiro quer ser a primeira capital do Brasil a ter IA. E aí está faltando a discussão, por exemplo, dos data centers, né? Eu participei semana passada, porque, claro, né, gente, quem conseguir colocar IA, quem conseguir botar uma cidade mais inteligente, né, mais em ano político, né, Túlio? E aí o prefeito do Rio está com uma discussão muito grande com isso. Teve uma semana, sabe, Túlio, só de discussão sobre IA, que foi o Rio Week Fashion, Rio alguma coisa, não lembro qual é o nome. E aí a discussão é essa, né, de que a gente vai fazer uma cidade inteligente usando IA e tal, mas tem discussões anteriores, que é a questão da sustentabilidade, como é que estão, assim, muito incipiente ainda, muito utópico, tá? Mas bastante preocupante, né? Porque, por exemplo, não tem as bases para discutir isso, sabe? No Piauí, a gente tem uma secretaria municipal de inteligência artificial, tem uma secretaria, e ainda é uma discussão ainda muito incipiente. Então, veja quantas coisas que a gente ainda tem que Você falando aí, eu estou lembrando da época quando a gente começou com aquele movimento das cidades inteligentes. Se lembra que a gente tinha que ter internet pública? Se lembra desses movimentos que a gente teve? Lembro, eu escrevi um artigo sobre Smart Cities. As Smart Cities. Você vê que isso não deu, né? Não rolou, né? Por conta dessa questão mesmo da tensão capitalista mesmo. Exatamente. De uma centralização mesmo do poder. Isso vai acontecer. A plataformização é isso. A gente tem. Os caras estão impondo linguagens, estruturas, né? Que as pessoas têm que se adequar àquilo ali para se constituir, para ser reconhecido naquele âmbito. Isso é muito perigoso. Eu acho que o movimento é esse mesmo, Rosi, da gente constituir discursos, né? Esses discursos eles devem ser reativos. A gente constituir emergências mesmo de interpretativas do mundo que a gente está dentro dele. A gente não precisa ver da mesma maneira. A gente pode instituir de outra maneira, de outra forma.
né? Porque o que é que acontece? Eles não vão, de certa maneira, desvincular a sociedade das suas criações, porque isso nega a própria existência das big techs, né? O que eu percebo é que a gente ainda está no iniciozinho ainda dessas questões, né? Fatalmente, a sociedade vai se auto-organizar para a gente constituir políticas públicas para essas questões, né? Eu percebo dessa maneira, porque não há volta, né? É a mesma coisa do fenômeno do Uber, da uberização. Não há volta, ou seja, é uma lógica que vem com força de reestruturação de mercado de trabalho, de postos de trabalho, né? de uma nova, não é nova, mas de uma ressignificação de Estado social, né? Como constituir isso? Então, esses desdobramentos cabem realmente a quem está estudando, a quem pode possibilitar alternativas, eu acho que sim. Agora, negar é complicado. Não vou usar é complicado, porque não existe isso. Essa apropriação é apropriação cultural, não é ditada em um GT de uma associação de cientistas de uma determinada área. Isso não acontece, isso não existe. Isso é meio louco, né? Então, eu penso que a gente tem que realmente ressignificar. O que Paulo Freire sempre falou e sempre quis fazer, e sempre fez, subverter a educação, subverter as estruturas instituídas da educação para a gente constituir outras formas de educar, outras maneiras de educar. Eu acho que isso, para dentro da nossa apropriação tecnológica, não é tão diferente assim, né? Eu tenho mais um tempinho. Aqui nessa de tecnologia ainda tem aqui a natureza tecnológica, né? Que aí eu acho que eu já comentei sobre essa concepção ontológica, onde a gente se apropria tecnologicamente de uma forma, o sujeito se apropria dessa estrutura, né? É uma tecnologia inerente ao ser, né? Nós somos humanamente tecnológicos, né? A tecnologia não é algo que está fora da gente, que a gente se apropria. Nós essencialmente somos seres tecnológicos. A gente se desdobra cognitivamente, operacionalmente e conectivamente no mundo. São desdobramentos de existência no mundo. Então, nós somos tecnológicos, né? E, ao mesmo tempo, você tem essa natureza tecnológica social, que é a apropriação das linguagens, dos canais comunicativos, o que é que emerge nessas sociedades, né? Como a gente está discutindo aqui agora, a questão das big techs, né? A questão da gente a morte e o ciclo de vida dos softwares, né? Você tem aí o Orkut, que já morreu, o Facebook já está morto também, só falta enterrar, e aí tem o Instagram, que já está indo embora também, daqui a pouco o TikTok também vai embora. Então, essas coisas elas vão se reestruturando, né? O WhatsApp já foi tanta coisa antes, Mirk, MSN, né? E aí hoje a gente tem uma plataforma que ressignificou as telefônicas. Olha que doideira, né? O que é uma telefônica? Ninguém tem mais telefone fixo, o número de telefone de alguém, ninguém sabe mais. Viu, Letícia? Tinha uma época que a gente sabia os números de telefone das pessoas, viu? Eu ainda sou dessa época, tem um cara de novinha, mas sou dessa época. A gente vai o número de não sei quem era o fixozinho ali, então. A gente usava orelhão, usava fichinha para colocar no orelhão, né? Olha que doideira, e não é muito tempo atrás, não, como isso se reestruturou, né? E isso reestrutura toda uma base social, toda. Os postos de trabalho se modificam. O que é um banco hoje? A gente entrava naquelas agências do Banco do Brasil, do Bradesco, tinha 32 caixas, né? 32 pessoas ali sentadas para atender. Hoje não existe mais, não tem mais nem banco direito, né? O banco está dentro do celular. Né? Então, olha como essa emergência operacional, cognitiva e conectiva da tecnologia é estruturante social. Ressignifica. Né?
E aqui afastado do juízo de valor ainda, porque a gente ainda tem a parte de juízo de valor que a gente tem que dar disso aí. Que aí vem os movimentos sindicais, vem toda a luta de classe, vem toda o que ele exclui, o que essa tecnologia exclui, os excluídos dessas tecnologias, né, os que não têm acesso. Vem todo um desdobramento de lacunas, né, de bolsões aí de não atendimento, porque a gente só vê muito essa parte do deslumbre, né? Ah, faz isso, faz... A gente tem muito problema, muitas mazelas aí decorrentes dessas apropriações, né? E que parece que a gente não está afim de perceber. Parece que a gente não está afim de perceber. É por isso que eu acho que, Rose, você traz aí um trabalho bastante importante com essa questão de como discutir essas apropriações de forma social mesmo, né? De sobrevivência das pessoas, né? Da existência das pessoas. A gente está lidando com a existência das pessoas nessa concepção. Né? E aí a gente vai um pouco mais na frente aqui, que a gente fala sobre o conhecimento enquanto campo. Ah, isso aqui eu gosto muito, foi da minha tese. Eu trabalho uma transdução aí do conhecimento para a teoria de campo. A teoria de campo é muito simples. Você tem sempre um campo, você tem uma partícula que gera um campo. Né? O campo elétrico, quem gera uma partícula elétrica, o elétron, ele gera um campo elétrico. Né? Um dipolo magnético, ele gera um campo magnético. Né? Uma corrente elétrica gera um campo eletromagnético também. E aí o que acontece? Eu falei, poxa, e o conhecimento? Eu acho que o conhecimento é campo. Mas o que é que gera o campo conhecimento? Eu falei, aquele que aprende, que eu chamei de ente cognitivo. Muito bom isso. Então, Conhecimento é campo, mas qual é o campo de conhecimento? Aí quem gera esse campo? O ente cognitivo, aquele que aprende com o outro. E quando a gente entra aqui, entre Rose, só para a Letícia aqui agora na tela, e Túlio, são 3 entes cognitivos em interação, em interferência. Né? É como se fossem 3 cargas em um campo interferindo umas nas outras. Então, a gente aprende com o outro. Então, como é que eu fiz essa transdução? O campo, a carga geradora, seria o ente cognitivo. Esse ente cognitivo, ele gera linhas equipotenciais. Quando a gente joga uma tampilhazinha, uma tampinha de garrafa na água de uma piscina parada, o que é que acontece? Aquela tampa ela é jogada e cria-se ao redor daquela tampinha várias ondinhas, né, que vão se dissipando. Né? Aquilo ali a gente chama de linhas equipotenciais. Essas linhas equipotenciais, na minha perspectiva, são os saberes que estão em torno de um ente cognitivo. Por exemplo, você pega a Rose. Rose trabalha com cibercultura. Então, ela perturba o campo conhecimento com saberes da cibercultura. Aí Letícia, lá, mestranda, lá ainda começa a ter contato com Rose. E ali ela começa a ler as coisas que Rose passa para ela, ler e constituir. O que é que vai acontecendo? Letícia vai começando a passear dentro das linhas equipotenciais de saberes de Rose. E ela vai fazendo o quê? Quando ela salta de uma linha equipotencial externa para uma mais interior, ela aprende. Né? Então, as linhas de força do campo são as aprendizagens. E as linhas equipotenciais são saberes em torno de um ente cognitivo. Né? E o que é? E esse campo, ele está imerso em quê? Ele está imerso em uma estrutura comunicacional. O que constitui o campo conhecimento é uma rede, não espaço-temporal, mas uma rede de comunicação apropriada através de linguagem. Né? Então, você tem um campo conhecimento, a fonte é a própria cognição, né? O ente cognitivo, o contexto é a comunicação que se dá naquele âmbito, o potencial são saberes, e o navegar entre saberes é a aprendizagem que a gente chama de linhas de força.
Então, foi dessa maneira que eu fiz aí a transdução para o campo conhecimento. E aí eu fui ver se esse campo conhecimento existia mesmo. Aí, na tese, eu trato isso através de sistemas complexos, com conceitos da biologia e da física, onde eu pergunto para três comunidades. A comunidade de especialistas, ou seja, de professores, pesquisadores da área da biologia e da física, pergunto a estudantes e pergunto à comunidade em geral sobre 3 conceitos de física e 3 conceitos de biologia. Deixa eu ver se eu lembro. Da biologia, eu acho que foi célula. O que é célula? O que é... Eu só sei que terminava com ecologia. Não, o que é célula, o que é ser vivo e o que é ecologia. Eu perguntei isso para especialistas, pesquisadores de biologia. Eu perguntei isso para estudantes de biologia, não só de biologia, mas do nível médio também. E perguntei para a comunidade. E fui fazer as redes de conceitos. E esses conceitos, eles emergem de uma forma muito interessante, porque eles emergem de maneira complexa. Essas redes, é interessante como o que tem menos conhecimento, ele gasta bem mais tempo para se explicar. E ele se coloca muito mais do que o cara que é especialista. O cara que é especialista, ele tem fechado aquele conceito, então, para ele, aquilo já está resolvido. Então, ele tem baixa dinâmica de constituição reticular, de rede. Os meninos da escola, eles têm aqueles conceitos mais decorados, meio que ensaiados, né, que permeiam, mas onde se dá a complexidade mesmo é na comunidade, onde as pessoas falam de forma poética, falam de forma dentro das estéticas que eles estão imersos sobre os conceitos, né? E aí a gente começa a perceber que realmente o currículo ele tem um campo que esses entes cognitivos dão significados a esses saberes e esses entes cognitivos circulam saberes em uma comunidade epistêmica, não necessariamente especializada, de professores ou de escola, mas de âmbitos, né, comunidades que aprendem uns com os outros. Ali. E aí eu fiz depois da tese pronta, eu fui para o interior da Bahia, em Alagoinhas, para uma comunidade de apicultores, onde já tinha 6 gerações ou 7 gerações de apicultores. Eles não tinham cartilha, eles não tinham nada, eles sabiam fazer mel, eles sabiam produzir mel. E aí a gente compôs a análise de emergência de conceito dessa comunidade, a gente identificou os conceitos basilares, aferentes, os conceitos transitivos e os conceitos de inovação que estavam na borda, os mais voláteis, constituímos a rede e logo depois, a partir dos núcleos formativos que emergiram, a gente construiu um currículo para a comunidade. Fizemos um material didático com os discursos deles, levamos para a Universidade de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, onde existe o maior núcleo de pesquisa de apicultura do país, e os caras convalidaram os conceitos e constituíram a cartilha, sei lá, o manual, um documento com os conceitos difundidos nessa comunidade. Eu trouxe de volta para a comunidade, fizemos um primeiro ciclo de palestras, e eles têm lá até hoje esses catálogos de como fazer mel, de como produzir, feitos por eles, que emergiram nessa concepção de campo, conhecimento, né, de análise de emergência de conceito, que é uma metodologia hoje que eu utilizo a partir dessa concepção de campo, conhecimento, que futuramente a gente vai fazer aqui com as suas teses e dissertações. Nós vamos ver o currículo que vai emergir aqui do EduCiber. Eu vou gostar muito, Túlio. Bom,
Eu Acho acho que é que isso. eu gostei muito, não sei se vocês gostaram. Michele está por aqui, Virgínia, Shirlene, a Alexandra pediu desculpas, mas o cachorrinho dela se foi hoje. Meu Deus. Mas, Túlio, eu gostei muito. Eu vou te falar, né? Nós estamos gravando, depois a Ale vai editar, vai deixar bonitinho, vai colocar a legenda, e a gente vai colocar no canal. Depois eu vou te dar, se você quiser colocar lá no seu grupo. Claro que eu vou colocar. Eu vou colocar no site do grupo lá. Eu acho que fica legal, né? Porque Depois eu vou divulgar para vocês o link do site. Amanhã a gente tem um professor da área de educação do campo. Vai falar sobre divulgue lá aqui no nosso grupo. Vou deixar aí para vocês. Vai ter um canalzinho lá do YouTube, vai ser transmitido. O pessoal, eles sempre estão. Assim, eles vão se organizando e participam um pouco de uma coisa. Não, e fica gravado. Vocês podem ver depois. Ele é da Federal lá de Ouro Preto. Esses 2 vídeos seus já vai para o nosso canal, já é matéria do seu pós-doc. Que bom. Então, né? A gente ali vai fazer bonitinho, vai legendar, vai colocar lá no nosso canal. Que bom. A gente hoje está encerrando o grupo praticamente, né? Online. Depois a gente tem um encontro semana que vem presencial. Olha que eu vou aí. Eu quero que você venha. Vamos deixar ano que vem. A gente volta dia 9 de março. Tá? Certo. E aí eu vou ver um evento para a gente te convidar. Porque tendo o convite fica legal, porque eu posso... Não, o convite é o de menos, não se preocupe com isso, tá? Eu vou receber alguns alunos estrangeiros, então a gente está numa fase... E aí tudo que eu tenho de informação... Deixa eu acabar de tirar a gravação.